Retornamos com o segundo bloco do nosso Mão na Roda de hoje, conversando com o professor André Rodrigues dos Reis, professor da Universitário, professor da Unesp, mais precisamente no curso de Engenharia de Biosistemas. No primeiro bloco, nós estávamos falando da importância desde o ensino fundamental e até chegarmos ao segundo bloco, ao ensino superior. E o André teve a oportunidade de nos passar a sua experiência e nos dizer da importância que continua o professor tendo também no ensino superior, mas aí também com um produto vindo do ensino fundamental e do ensino médio, em que o professor lá no ensino superior vai ter que encarar muitas vezes uma série de dificuldades. O André falou inclusive da sua experiência de que, tendo estudado em escola pública, teve que aprender, ao invés de revisar muita coisa no curso pré-vestibular. Aí, André, para nós continuarmos nessa linha de raciocínio, em que você recebe um aluno que passou pelas várias etapas, como nós classificamos no primeiro bloco, e nas entrelinhas se subentende, até pelo que você falou, que muitas vezes nós temos alunos com dificuldades, para não dizermos outras coisas. E você tem uma experiência, inclusive, no exterior sobre isso, porque você passou por universidades no Japão, na Inglaterra, e tem, inclusive, continua tendo atividade. E nós sabemos que como se encara o ensino fundamental, o ensino, não sei se lá tem essas divisões, o ensino médio, mas lá no Japão, na Inglaterra e em outros países que você teve, o aluno ele sai preparado, não somente para vestibular como nós aqui, mas ele sai preparado já para a vida, para ser um profissional lá adiante. Como que você vê isso, André? Não vamos usar meias palavras, nós sabemos das dificuldades e nós todos, a maioria dos nossos cidadãos concorda que no nosso meio, o nosso país tem negligenciado, nossas autoridades têm negligenciado em muito, e vamos ser claros nesse sentido, em relação à educação, de uma maneira geral, ao ensino do nosso aluno. Então, vamos começar ouvindo aquilo que você já viu, aquilo que você tem como experiência, até como um professor de escola no exterior, que você é professor convidado em Londres e ainda tem atividades de pesquisa na universidade, que até nós estávamos falando o nome de Waseda, né? Em Tóquio. Vamos lá, então. Como que você vê isso, André? Certo. Você tocou num assunto que é o tendão de Aquiles. Exatamente. Né? Eu acho que é o nosso tendão de Aquiles, como nação, inclusive. Isso. De acordo com a minha experiência como profissional, como professor, eu vejo que os alunos, eles saem, os alunos aqui do Brasil, eles terminam o terceiro colegial ainda com muita imaturidade, sim, com muitas dúvidas, sem saber o que quer ainda. É muito comum você ver um aluno ingressar na universidade, aí depois, não é isso que eu quero, sai, faz outro, volta por cursinho, presta outro curso, vai, não gosta, até tentar se encaixar em algo, né? Quando eu fiz o meu doutorado na Universidade Waseda, no Japão, em Tóquio,
E na universidade que eu trabalhava, especificamente o laboratório onde eu trabalhei, nós tínhamos, o meu orientador, ele tinha um projeto de extensão com algumas escolas de colegial, do ensino médio, da Universidade de Tóquio e das redondezas. E eu tive a oportunidade de participar também desse projeto educativo, né? Então, o Japão, ele apoia, o governo incentiva, então o governo manda uma verba para algumas universidades, para alguns laboratórios que se destacam na ciência, ou na pesquisa, ou no ensino, e esse laboratório ele tem que desenvolver algumas atividades com algumas escolas. Que atividades seriam essas? Bom, ele encontra, né, geralmente essas atividades, o laboratório que eu participei tinha atividades para crianças de 4ª a 8ª série, né, equivalente aqui no Brasil, 4ª a 8ª série, onde ensinava, por exemplo, classificar peixe, importância de rios, importância da poluição, importância da engenharia, como melhorar a utilização, o reuso, o tratamento dessa água, ou a utilização de fertilizantes, né? Como melhorar essa parte educacional ambiental. Já a parte que era do colegial, já tinha os alunos, quando entrava no primeiro, segundo e terceiro colegial, eles já têm que desenvolver um projeto de pesquisa, algo que seja inovador, para apresentar para terminar o terceiro colegial. Então, digamos que o aluno, durante o colegial, ele tem que fazer, uma iniciação científica, desenvolver uma pesquisinha, né, para poder apresentar isso, para poder formar. Que é condição para ele ir para a universidade. Terminar o curso. Aí, o interessante é que você pode fazer... Aí tem a área de humanas, exatas e biológicas. O aluno tem total liberdade de escolher a área que ele quer seguir. Se uma pessoa, então, tem aptidão para a área médica, então ele vai na área médica. Então, se ele tem aptidão mais para engenharias, então ele vai desenvolvendo na área de engenharia. O meu doutorado, como foi na engenharia, então nós trabalhávamos com alunos que tinham mais interesse pela engenharia. Então, tinha alunos que no colegial, eles já conseguiam desenvolver projetos para sistemas de tratamento de água, por eles mesmos, ou utilizando energia fotovoltaica, que é a utilização de alguns aparelhos que você consegue transformar a energia solar em energia elétrica. Sim. Então, no colegial, as crianças já tinham, eles que pesquisavam tudo, eles tinham um tutor. Nós éramos os tutores dos professores da escola, e os professores da escola eram os tutores dos alunos. Então, eles discutiam com o tutor, com o professor, montavam um projeto, e você precisava de ver cada projeto incrível, assim, que eu estava no doutorado, eu falei, nossa, como que essa criança teve essa criatividade, né, para desenvolver algo desse tipo. Mas, nós estamos longe de comparar a educação do Brasil e Japão, por exemplo, né? Muitas escolas do ensino médio no Japão, os professores de matemática, física ou de língua japonesa, eles têm mestrado, têm doutorado, e tem um incentivo do governo muito grande para trabalhar a área educacional dessas crianças, né? Há um investimento. Então, eu dei aula no Japão, eu fui professor lá 3 anos, eu dei aula na Waseda, para engenharia. E quando eu dei aula, eu dava aula para graduação com um nível elevado de aula, seria, digamos, aí mestrado, um nível de mestrado, doutorado, e eles acompanhavam de forma surpreendente. Por quê? Porque eles tinham uma base, como nós discutimos no bloco 1, eu falei que a base do ensino, no ensino fundamental e no ensino médio, é muito importante para o aluno, quando ele chegar na faculdade, ele conseguir ser polido, né? Na verdade, o aluno na faculdade, ele deve ser apenas polido. Vamos dizer assim, há uma transição, não é um pulo. Não é um pulo. E essa transição, no Brasil, eu vejo que ela não é tão bem feita, né? Porque o aluno, ele não tem uma base muito bem formada. Eu diria que ela não é nada bem feita. Pela minha experiência, eu conheço casos de que o aluno chega na universidade com erros graves de português, muitas vezes sem saber fazer até uma regra de 3 simples. E isso, a gente pega esse reflexo e nós ficamos assim, numa situação difícil, porque nós não temos muito tempo para sanar
essa dificuldade, para sanar esse problema que deveria ter vindo lá de trás? Claro, é interessante, a gente até tem até uma certa dificuldade de falar sobre isso, porque eu venho de uma geração bem anterior à sua, e aí a impressão que a gente tem é que o nosso país, ao invés de progredir, ele dá passos à frente, mas também dá muitos passos atrás. E dentro disso que você falou, a gente estava até comentando antes do programa, a minha geração, que eu estudei no Rio Grande do Sul e em colégio marista, e nós tínhamos, quando chegávamos no ensino médio, o terceiro ano do colegial, na época se falava o científico e o clássico. Então, aí vamos trocar experiências. Como eu pretendia fazer área tipo biológica, eu fui para uma turma. E quem queria fazer física, matemática, ia para outra turma. Consequentemente, o ensino era melhor, claro, porque as turmas eram menores. E quase dentro disso que você falou, os meus professores eram professores da PUC, porque o colégio era ligado à PUC, fazia parte do campus da PUC, lá de Porto Alegre. E nós tínhamos aula de biologia, de física, aulas de eletricidade, por exemplo, nós tínhamos nos laboratórios de eletricidade da PUC. O que faz com que a gente, eu acho que essa palavra é boa, nós não tínhamos um pulo, nós tínhamos uma transição. E nós já sabíamos mais ou menos o que nós queríamos. Coisa que com os meninos de hoje, isso se torna mais difícil. É muito mais difícil, na verdade. Eu até essa semana, foi ontem, eu até escutei alguns alunos comentando, falando, nossa, mas isso aqui a gente deveria ter visto no colegial e a gente não vê nada disso em física. E aí o que acontece? A gente pega, né? Na verdade não existe uma transição, existe um pulo. Quando ele pula... Complementando, André, a experiência que eu acho que você talvez até na tua geração já nem tenha tido, quando eu entrei no primeiro ano de medicina, aulas de histologia, aulas de anatomia, de fisiologia, eu trouxe muito conhecimento que eu aprendi no ensino, hoje ensino médico, né? Foi no meu colégio. Eu trouxe muitos conhecimentos que me ajudaram em muito. E hoje? Olha, que é essa história? Hoje eu acredito que não. Você viveu a épocas douradas, né? Eu acho que isso não é um modelo que não representa a atualidade brasileira. Né? Você teve uma oportunidade. Nós temos exceções, né? Exceções. A média não representa. Na média não representa. Né? A gente chega... muitos termos, como eu sou da área de biológicas, eu escrevo termos na lousa que os alunos nunca ouviram. Eu falava assim, gente, mas como vocês nunca ouviram isso? Não são coisas assim, base. Então, na verdade, como nós estávamos comentando, não está tendo uma transição, e sim um pulo. Só que qual que acontece? Quando o aluno dá esse pulo, a gente tem que trabalhar muito bem essa base dele para ele poder continuar no curso. Né? Então, é complicado, mas a gente tenta dar o nosso melhor aí para poder fazer da melhor forma possível. Claro que é impossível no ensino superior você tirar essa defasagem que deveria ter vindo do ensino fundamental, do ensino médio. Aí que acontece? O aluno tem que estudar muito, Sim. muito para poder conseguir concluir o curso. Aí a gente vai fazendo algumas constatações, né? Essas deficiências, primeiro, o lado deficiente vai se manifestar na própria sociedade, porque nós teremos dificuldades, às vezes até de relacionamento sim. Em profissões ou interprofissões por causa dessas deficiências. Essas deficiências, na verdade, eu iria até além. Né? Quando o aluno ele sai de um curso superior com deficiências, ele não vai ser um bom profissional. Sim. Né? Então, ele vai
um reflexo do trabalho dele pode ser não muito bem visto. Por exemplo, imagina se um engenheiro civil faz um prédio e o prédio cai. Então, tem que ter uma base muito bem feita, né? E o papel da universidade está aí. Mas mesmo, André, eu vou mais adiante ainda. Mesmo que ele, tecnicamente, tenha um conhecimento suficiente, ele, às vezes, vai ter dificuldades para pôr em prática todo esse conhecimento. Exatamente. Exatamente. Porque a deficiência que ele trouxe é como você disse, é muito difícil de... E aí a responsabilidade do professor, no caso teu, do ensino superior. Sim, sim. Mas, André, nós estamos encerrando o nosso segundo bloco, consequentemente estamos encerrando o programa, mas nós conversamos não de uma maneira pessimista, né? Nós apenas expomos uma situação. Nós somos, assim, temos grandes esperanças que essas coisas mudem. Até porque nós estamos homenageando hoje o Dia do Professor e nós já falamos mais de uma vez de que o professor do ensino fundamental, o professor do ensino médio, inclusive você citou até aquele professor de cursinho, que é muito importante, assume uma importância muito grande. Eu acho que até não é exagerada no sentido de ser exagerado de per si, mas pela necessidade. Sim. E tudo isso, inclusive neste caso, dói a gente dizer, não é por culpa da figura professor. É por culpa de uma política, principalmente pública, mas que reflete hoje até na escola particular da questão educação no nosso país. Por isso que nós hoje homenageamos o professor como um todo, professor do ensino fundamental, professor do ensino médio e o professor do ensino superior. Eu acho que todos estão no mesmo barco, todos têm sua dificuldade e não é por falta de empenho que o aluno chega, do professor, que o aluno chega com dificuldades na faculdade. Exatamente, né? Concordo plenamente. Eu até brinco, né? Às vezes quando eu encontro minhas professoras que deram aula para mim no prézinho, no ciclo primário, eu chamo de professora. Sim. E elas às vezes até minhas professoras, elas comentam no meu Facebook, né? Que foi um prazer dar aula para você, que maravilha. Porque meu trabalho é um resultado do trabalho delas, né? Lá no passado, há 20, 30 anos atrás. A tua posição se deve a elas? Se deve a elas, com certeza. Eu não teria chegado até aqui se eu não tivesse passado pela mão dos meus professores, né? Então, é muito gostoso, sabe? Quando você encontra aquela professora antiga que deu aula para você lá no prézinho, ou lá na primeira, segunda, terceira série, e vê, encontra e abraça. Essa é a maior realização de um professor. Eu acho que ninguém quer ser professor pelo salário, porque o professor ele não é um profissional bem remunerado. Eu acho que você tem que você já nasce professor, porque ninguém, assim, eu vejo os meus melhores professores que eu já tive, eles são professores porque gostam de ser professores, ou já nasceram professores, eles já nasceram. O professor tem aquela preocupação com cada aluno. Mesmo aquele aluno que não gosta muito, não está muito nem aí com o estudo, mas a gente tem aquela preocupação com aquele aluno também. O papel do professor, um bom professor, Paulo, eu falo que não é pegar um aluno bom e formar ele. O maior desafio de um professor é você pegar um aluno ruim e deixar ele bom. Sim. Né? Então, eu acho que... Despertar o interesse nele. Então, eu acho que o papel do professor é isso, sabe? Eu acho que ser professor, ninguém é professor porque, eu vou receber um salário ótimo. Não, muito pelo contrário. Então, você tem paixão por ser professor, tem paixão por ensinar. E muitas vezes o professor, ele não faz o papel de professor. Ele faz o papel de pai, ele faz o papel de mãe, ele faz o papel de psicólogo.
Porque o aluno, ele chega com muitos problemas. Muitos alunos, eles chegam com muitos problemas na escola. Às vezes, ou porque problemas familiares. E isso tem uma influência no desempenho acadêmico do aluno incrível. Então, muitas vezes eu chamo alunos para conversar na minha sala, falo, o que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa? Seu rendimento caiu muito, estou vendo que você está faltando na aula. E você tem que procurar. O professor, ele procura saber o que está acontecendo, né? Porque quando você fala para um público que você conhece o seu público, o diálogo, a comunicação, ela é muito mais eficiente. E quando você consegue pegar aquele aluno que não tem interesse e despertar o interesse dele por aquele assunto, nossa, isso é uma coisa que paga todo as adversidades que um professor sofre no dia a dia. Então, quando você pega um aluno e você vê que ele está tendo sucesso, que ele está gostando de fazer aquilo, ou que você conseguiu despertar o interesse naquele aluno, isso daí é uma sensação que, como professor, eu falo que não tem preço. Sem dúvida alguma. André, e além do mais, bom, primeiro vamos explicar aos nossos amigos que estão nos assistindo que falamos sobre o professor e conseguimos dar um enfoque um pouco diferente da questão professor. Nós buscamos, assim, inclusive, as consequências que o trabalho do professor traz para as pessoas, de uma maneira geral, e traz, portanto, para a sociedade. Para a sociedade. Traz, portanto, para a sociedade. Então, vocês, com todo o respeito ao professor lá no Japão, ele é um grande professor, mas ele já encontra menos dificuldade do que o professor aqui no Brasil, ou em outros países de um nível como o nosso, justamente devido a todas essas questões que nós, cidadãos, não concordamos, mas que somos obrigados muitas vezes a engolir, e aí o professor também é um cidadão, e muitas vezes o trabalho dele acaba não refletindo o melhor que ele fez na sala de aula. Daí toda essa dificuldade, não é? E daí toda essa questão, inclusive, de formação profissional, que nós estamos tendo muita dificuldade. Este enfoque, portanto, ao dia do professor, considero ter sido diferente. Acho que esse papo que nós batemos foi um papo assim, bem abrangente de toda essa questão. Mas fica a nossa homenagem ao professor, desde aquele do ensino primário, você deixou bem claro isso, ou seja, o ensino fundamental, aquele do ensino médio, a todo indivíduo que nasceu para ensinar, porque ele está formando um ser humano. Exatamente. E aí eu gostaria de chamar a atenção para o cidadão de uma maneira geral, André, aquele que está nos assistindo, que dê mais importância à escola. Porque o que nós vemos muitas vezes é a própria população não dar importância ao sistema de ensino de uma maneira geral. Aquele pai que muitas vezes não incentiva o filho devidamente a estudar, a ir na escola, a se comportar como um cidadão já na escola. Então, nós, do Rotary, que queremos a melhoria da comunidade, nós pregamos não, mas nós insistimos muito nisso. Então, o cidadão que está nos assistindo, que preste atenção e que pense nisso também. Tudo aquilo que nós falamos, porque ele é parte da obra. E o filho, o sobrinho, o neto, também é parte dessa obra e que nós temos que pensar no que vai acontecer no futuro. E muitas vezes, com muita dor no coração, a gente vê famílias, pais, negligenciarem a importância
da escola e, consequentemente, a importância do professor. Coisa que no Japão, na Inglaterra, você que esteve lá, isso não acontece. Exatamente. Então, você deixou muito bem claro, eu acredito que é uma mensagem muito importante, que a escola ela é para ela alfabetizar, né? A educação tem que vir, é dada em casa, é dada nos pais. E hoje, eu falo por mim, pelas minhas aulas, que eu sou um professor rígido, que tem que chegar, o aluno tem que chegar no horário, se não chegar no horário, não entra, não assiste a aula, porque essa educação deveria vir de casa, né? Mas a gente tem também o papel, como eu falei, hoje o professor ele é um herói, na verdade, nacional, porque ele é professor, ele trabalha com a parte de alfabetização, ele dá educação, ele trabalha como psicólogo, ele trabalha alguns professores têm função de pai, de tutor. Então, essa mensagem que você deixou para os pais de comparecer numa reunião escolar, muitos pais não comparecem numa reunião escolar, né, que eu acho que deveria ter na faculdade também. Se interessar mais está acontecendo. Que está acontecendo, realmente. Então, facilitaria muito o nosso trabalho como professor. Se tiver alguma coisa errada, que com jeito, com diplomacia, se diga, olha, isso está errado. Mas não só achar que o filho, o neto, o sobrinho sempre tem razão. Exatamente. Exatamente. Então, realmente, a gente se preocupa com o resultado disso, uma educação que nós não podemos, infelizmente, deixar de dizer a nossa educação é deficiente, sim, ineficiente, mas, por outro lado, isto também é um reflexo que vem das famílias em relação à escola. A maneira como a escola é tratada no nosso país reflete bem isso daí. Exatamente. Bom, estamos com o nosso horário mais do que estourado. E vamos encerrando, então, o nosso Mão na Roda, conversando com o professor André Rodrigues dos Reis, professor da Unesp, aqui da nossa cidade, do curso de Engenharia Ambiental. Engenharia de Biosistemas. Engenharia de Biosistemas. André, 30 segundos para as tuas considerações finais. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e... Na verdade, o que a gente falou aqui nada mais é do que um resumo do que acontece na realidade do Brasil, né? Gostaria de deixar também os parabéns, né, a minha homenagem a todos os professores do Brasil, especialmente aquelas que foram as minhas professoras, os meus professores. Eu acredito que tudo que eu sou hoje é graças a vocês. Então, gostaria de falar, de enfatizar que os professores do Brasil têm um papel importante na formação do aluno para a sociedade. E só assim a gente vai conseguir fazer um Brasil melhor. Muito bom. Conversamos então com o professor André Rodrigues dos Reis, professor de Engenharia de Biosistemas da Unesp, do campus aqui de Tupã. Agradecemos a audiência de vocês, esperamos que vocês tenham gostado e queremos estar com vocês na próxima semana com Mão na Roda. Até lá.